Olá, meu nome é Felipe Martins de Oliveira e você está ouvindo a série Espiritualidade para Todos os Dias. A reflexão dessa semana encontra-se nos seguintes textos bíblicos: Mateus 9, de 9 a 17, Marcos 2, de 13 a 22 e Lucas 5, de 27 a 39, e corresponde à semana 12 do Guia Devocional do Evangelho segundo Mateus, Marcos e Lucas, cujo título é O Verdadeiro Propósito do Jejum. Vamos à leitura dos textos bíblicos. Mateus 9, de 9 a 17. Saindo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: "Siga-me." Mateus levantou-se e o seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com ele seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: "Por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores?" Ouvindo isso, Jesus disse: "Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isso: desejo misericórdia e não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores." Então os discípulos de João vieram perguntar-lhe: "Por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não?" Jesus respondeu: "Como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhes será tirado, então jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, a vasilha rebentará, o vinho se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova e ambos se conservam." Marcos 2, de 13 a 22. Jesus saiu outra vez para a beira-mar. Uma grande multidão aproximou-se e ele começou a ensiná-los. Passando por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse-lhe: "Siga-me." Levi levantou-se e o seguiu. Durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viam comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus: "Por que ele come com publicanos e pecadores?" Ouvindo isso, Jesus lhes disse: "Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores." Os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas vieram a Jesus e lhe perguntaram: "Por que os discípulos de João e os dos fariseus jejuam, mas os teus não?" Jesus respondeu: "Como podem os convidados do noivo jejuar enquanto este está com eles? Não podem enquanto tem consigo. Mas virão dias quando o noivo lhes será tirado, e nesse tempo jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho rebentará a vasilha, e tanto o vinho quanto a vasilha se estragarão. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova." Lucas 5, de 27 a 39. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi sentado na coletoria e disse-lhe: "Siga-me." Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei que eram da mesma facção queixaram-se aos discípulos de Jesus: "Por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores?" Jesus lhes respondeu: "Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento." E eles lhe disseram: "Os discípulos de João jejuam e oram frequentemente, bem como os discípulos dos fariseus, mas os teus vivem comendo e bebendo." Jesus respondeu: "Podem vocês fazer os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Mas virão dias quando o noivo lhes será tirado, naqueles dias jejuarão." Então lhes contou esta parábola: "Ninguém tira um remendo de roupa nova e costura em roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova. Além que o remendo da roupa nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho novo rebentará a vasilha, se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, vinho novo deve ser posto em vasilha de couro nova. E ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz: o vinho velho é o melhor."
Mateus, ou Levi, filho de Alfeu, era publicano ou cobrador de impostos, sujeito, portanto, a Herodes Antipas, tetrarca da Galileia. A coletoria em que Jesus o encontrou provavelmente era um guichê de cobrança de impostos na estrada internacional mais importante que ia de Damasco, por meio de Cafarnaum, até o litoral do Mediterrâneo. Nos tempos de Jesus, os publicanos eram excluídos da sinagoga e dessa forma considerados párias da sociedade, como as prostitutas e outros pecadores. Isso porque eram reputados por traidores, pois cobravam impostos de seus conterrâneos a mando do Império Romano, usando de meios violentos e extorquindo viúvas e pessoas desfavorecidas. Alguns deles exigiam suborno para reduzir a carga tributária cobrada e assim enriqueciam ilicitamente. Mateus certamente conhecia a vida de Jesus e os milagres que ele realizava. Por isso, a aceitação do chamado de Jesus foi fundamentada pelo conhecimento que ele previamente tinha acerca de sua identidade. Depois de aceitar seu chamado, Mateus ofereceu a ele um grande banquete em sua casa, e comiam com eles muitos outros publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus e os mestres da lei perguntaram aos discípulos de Jesus: "Por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores?" Jesus respondeu: "Não são os que têm saúde os que precisam de médico, mas sim os doentes", e complementou: "Vão aprender o que significa isso. Desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento." Jesus assinalou aos fariseus a superioridade ética sobre os aspectos cerimoniais, já que os sacrifícios deveriam apontar para a misericórdia e a inclusão do próximo ao invés de constituírem um fim em si mesmos. A seguir, os mesmos religiosos perguntaram a Jesus o motivo de seus discípulos não jejuarem, prática que era comum entre os seguidores de João Batista e os adeptos do farisaísmo. Mateus 9,14 apresenta a pergunta como proveniente não dos fariseus, mas dos próprios discípulos de João Batista, e é provável que a indagação tenha surgido de ambas as facções. A resposta de Jesus a esta pergunta tem 3 elementos parabólicos que devem ser entendidos em conjunto: o casamento, o pano novo em roupa antiga e o vinho novo em odre velho. Na cultura judaica, os amigos do noivo alegravam-se com ele, trazendo-lhe a noiva, e depois acompanhavam o casal até sua casa terminada a cerimônia. Seria muito difícil que nessas circunstâncias de intenso júbilo houvesse qualquer espaço para o jejum. Assim como tentar remendar uma roupa velha com um tecido novo ou colocar um vinho novo em odre velho danificará respectivamente a vestimenta e o recipiente, é uma incoerência agir com tristeza quando as boas novas do Evangelho trazem alegria. Segundo a lei mosaica, somente o jejum do dia da expiação, ou Yom Kippur, era obrigatório, subentendido no contexto de humilhação em Levítico 16, 29 e 31, Levítico 23, 27 a 32 e Números 29, 7. Nesta solenidade, o sumo sacerdote deveria realizar sacrifícios como cobertura pelos pecados do povo, entrando no lugar santíssimo do tabernáculo ou do templo, ao mesmo tempo em que o povo afligir-se-ia por causa de seus pecados. Depois do exílio da Babilônia, 4 outros jejuns anuais começaram a ser observados. Nos tempos de Jesus, os fariseus jejuavam 2 vezes por semana. Jesus advogou a restauração do princípio subjacente a rituais como o jejum. Na nova aliança, a adoração não é cerimonial, mas em espírito e em verdade. Isso necessariamente implica rejeitar o cerimonialismo da aliança do Antigo Testamento, que fica automaticamente anulada em Jesus, assim como o pano novo, ainda não lavado, encolhendo-se ao receber a água, danificará o frágil tecido da roupa antiga, ou como o vinho novo que, ao fermentar, rasgará o couro de um odre antigo pela expansão dos gases. Os religiosos judeus sabiam que o Messias reestruturaria o sistema religioso, porém a proposta de Jesus de abolir as práticas cerimoniais institucionalizadas, dentre elas o jejum, significava rejeitar o exclusivismo judaico de salvação. De fato, o completo rompimento com as tradições de culto judaicas abriria espaço para uma ampla salvação dos gentios. Sentindo-se ameaçados, os fariseus, mestres da lei e até mesmo seguidores de João Batista se recusavam a receber a nova aliança que Jesus propunha, com o mesmo preconceito de alguém que se nega a experimentar um vinho diferente pelo simples fato de ser novo, alegando que o velho vinho é o único bom.
Aplicação prática. O convite inicial de Jesus ao discipulado é um chamado ao arrependimento. Jesus acolhia os pecadores em graça para transformá-los pela verdade. Esses dois elementos, graça e verdade, estavam intrinsecamente ligados na forma como Jesus agia. Infelizmente, nossas igrejas pós-modernas não sabem equilibrá-los. Há redutos de igrejas que conservam rígidos costumes, considerados como verdade, os quais excluem os de fora, impedindo-os de aproximarem-se de Jesus. Por outro lado, a maior tendência da atualidade é uma visão de mercado que oferece apenas a graça, sem exigir transformação de caráter do fiel, pois, do contrário, ele poderá aborrecer-se e simplesmente trocar de igreja. A verdadeira mensagem do Evangelho diz que em Jesus somos bem-vindos, mas jamais poderemos permanecer como somos. A grandeza desta graça invariavelmente deve nos levar à mudança pela verdade. A nova aliança, inaugurada por Jesus, o noivo, é incompatível com a antiga. É impossível misturar o ascetismo com a liberdade trazida pela graça, pois as restrições do jejum como eram praticadas pelos fariseus e até mesmo pelos seguidores de João Batista partiam de uma premissa de autopurificação, enquanto que a graça apresentada por Jesus oferece a absolvição definitiva, impossível de ser alcançada por meios humanos. Apesar de Jesus rejeitar esse legalismo de disciplinas espirituais como o jejum, ele mesmo jejuava, e não aboliu sua prática, mas a redimensionou como forma de relacionamento entre Deus e o fiel. Assim sendo, qual o lugar do jejum para o cristão atual? E qual seu objetivo? Em sua obra A Celebração da Disciplina, Richard Foster assim responde a estas perguntas. O jejum regular ou semanal teve efeito tão profundo na vida de alguns que eles andavam à busca de um mandamento bíblico sobre o assunto, de sorte que pudessem impô-lo a todos os cristãos. A busca foi em vão. Simplesmente não existem leis bíblicas que ordenem o jejum regular. Contudo, nossa liberdade no Evangelho não significa licença, mas oportunidade. Visto que não há leis que nos obriguem, somos livres para jejuar em qualquer dia. Jesus declarou: "Quando jejuardes?" Ele parecia admirado que as pessoas jejuassem e o que lhes faltava era instrução sobre como fazê-lo adequadamente. Martinho Lutero disse: "Não foi intenção de Cristo rejeitar ou desprezar o jejum. Sua intenção foi restaurar o jejum adequado." A segunda afirmativa crucial de Jesus acerca do jejum veio em resposta a uma pergunta dos discípulos de João Batista. Perplexos pelo fato de que tanto eles como os fariseus jejuavam, mas os discípulos de Jesus não, perguntaram: "Por quê?" Jesus respondeu: "Podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar." Não há como escapar à força das palavras de Jesus nessa passagem. Ele deixou claro que esperava que seus discípulos jejuassem depois de sua partida. Mais do que qualquer outra disciplina, o jejum revela as coisas que nos controlam. O jejum ajuda-nos a manter nosso equilíbrio na vida. Quão facilmente começamos a permitir que coisas não essenciais adquiram precedência em nossas vidas. Quão depressa desejamos ardentemente coisas das quais não necessitamos, até que sejamos por elas escravizados. Nossos anseios e desejos são como um rio que tende a transbordar. O jejum ajuda a mantê-lo no seu devido leito. Jesus não aboliu a prática do jejum. Ele retirou a carga legalista do jejum como observância obrigatória, como ferramenta de barganha para com Deus ou como demonstração de piedade às outras pessoas, o que, em última análise, terminava por glorificar aquele que jejua, e não ao Senhor. Embora não deva haver dias específicos de jejum para os cristãos, a finalidade essencial do jejum continua sendo a mesma da lei mosaica: entristecer-nos por nossos pecados. Mas Jesus acrescentou à tristeza do jejum a expressão do anelo pela presença do noivo. Para nós cristãos, o jejum não é apenas um momento de contrição, reclusão e intimidade, mas de saudade. É a manifestação corpórea de nossa dolorosa espera pela segunda vinda de Cristo. Jejum, oração e meditação cristã são disciplinas espirituais combinadas. Não há sentido em jejuar para estreitar nosso relacionamento com Deus sem falar com Ele ou ouvi-lo. Sem oração, o jejum torna-se mera dieta e perde seu propósito de conexão divina para converter-se em finalidade estética,
mais uma vez elevando o ser humano em detrimento de louvar a Deus. Por fim, o jejum, assim como as demais disciplinas espirituais, não pretende alienar o fiel do mundo exterior, como defendem as filosofias orientais. Pelo contrário, as disciplinas espirituais, das quais o jejum faz parte, pretendem que readquiramos propósito, a fim de discernirmos melhor a vontade de Deus nas diferentes decisões que devemos tomar. Dessa forma, essas disciplinas devem ser feitas, como citou o próprio Richard Foster, com a Bíblia em uma das mãos e o Jornal do Dia na outra. Trazendo da mente para o coração. Senhor, por muito tempo envolvi-me em jejuns convocados com propósitos específicos por minha igreja, cumprindo-os meramente como quem executa uma tarefa da agenda. Em outras ocasiões, jejuei como dieta, sem estabelecer um período de maior comunhão com o Senhor. Por fim, atualmente, negligencio completamente esta importante prática espiritual. Mas não posso agir da mesma forma ao me defrontar com os ensinamentos de Jesus a este respeito. Após refletir sobre o assunto, pude entender que o jejum é ferramenta de intimidade entre mim e o Senhor. Que jejuar significa dizer ao Senhor que renuncio a minhas prioridades carnais para apreender princípios espirituais. Que anulo minhas vontades, ao menos por um tempo, para captar sua vontade com maior sensibilidade. Que o Senhor use a minha fragilidade durante o jejum para manifestar sua força e revelar seus desígnios. Pude entender o jejum dentro de um contexto maior da nova aliança, inaugurada por Jesus, na qual o único sacrifício agradável ao Senhor já foi feito por sua morte na cruz. Por essa nova aliança, não sou mais escravizado por ordenanças cerimoniais, mas, grato pela salvação que me foi concedida, voluntariamente abdico desta liberdade para ser servo do Senhor em amor. Em outras palavras, jejuo não porque sou obrigado a fazer isso, mas porque amo estar com o Senhor de maneira mais íntima. Oro não porque a religião me impõe, mas porque quero ter comunhão com o Senhor e falar consigo. Medito e procuro apreender seus ensinamentos, não porque quero me esvaziar para obter a fusão cósmica, como fazem as filosofias orientais, mas porque quero ouvir aquilo que o Senhor tem a me dizer sobre seu caráter e seus preceitos. Tudo isso, jejum, oração e meditação, deverá capacitar-me para cumprir sua missão de ser e fazer discípulos. Por meio dessas disciplinas espirituais, levo ao Senhor os problemas de meu dia a dia, depositando-os sobre si, e aliviado, retorno meu foco para a construção de seu reino, e não de meus projetos ou de minha realização pessoal. Obrigado porque em Jesus a adoração verdadeira é em espírito e em verdade. Agradeço, Senhor, porque não há mais empecilhos, obstáculos, hierarquia ou datas pré-agendadas. Posso estar perto do Senhor em qualquer lugar e a qualquer momento, sem depender de mais ninguém para isso. Sou grato por esta liberdade e sei que ela provém de Jesus, em nome de quem oro. Amém. Medite mais sobre este texto ao longo da semana. Domingo, leia os textos de Mateus 9, de 9 a 17, Marcos 2, de 13 a 22 e Lucas 5, de 27 a 39, bem como os comentários sobre eles. Segunda-feira, quem eram os publicanos, grupo ao qual Mateus pertencia, e qual era sua reputação nos tempos de Jesus? Qual o propósito final do convívio de Jesus com pares da sociedade como este grupo? Terça-feira, quais eram as ordenanças acerca do jejum ao povo judeu nos tempos de Jesus? Quarta-feira, qual o significado das analogias feitas por Jesus ao referir-se a cerimônias como o jejum, acerca do casamento, do tecido novo em roupa velha e do vinho novo em odres velhos? Quinta-feira, baseado no trecho do livro A Celebração da Disciplina de Richard Foster, reflita sobre o papel do jejum em nossas vidas. Sexta-feira, nossa sociedade pós-moderna apela ao hedonismo consumista, ao nos proporcionar diversas opções de restaurantes e cardápios variados. Somos frequentemente impelidos a experimentar novos sabores e há sempre uma culinária diferente, uma reinterpretação de pratos clássicos ou a cozinha de um país estrangeiro amplamente disponível em nosso mundo globalizado a serem provados.
Ao mesmo tempo, os índices de sobrepeso e obesidade são alarmantes. Por fim, igrejas censuram vícios como o etilismo ou o tabagismo, mas nada proferem a respeito da glutonaria. Em certo sentido, o apelo ao jejum é mais atual e urgente do que nunca, não como uma dieta hipocalórica, mas confrontando a idolatria ao alimento que o ser humano tem cultivado, sobre a qual até mesmo igrejas têm se omitido. Tendo esses fatos em mente e tudo aquilo sobre o que refletimos ao longo desta semana, desafio você a reservar alguns momentos de sua agenda para o jejum, com ou sem dias fixos. Faça isso de modo secreto, como forma de relacionamento com Deus e para aquisição de maior discernimento espiritual. Use o tempo do jejum como fonte de obtenção de sabedoria para tomar suas decisões e como uma forma de renúncia exterior à primazia da comida, ao menos momentaneamente, para, em vez disso, alimentar sua existência com princípios espirituais. Caso você aceite o desafio, amplie-o, tornando o jejum uma prática constante em sua vida. Sábado, quais as implicações práticas dos textos de Mateus 9, de 9 a 17, Marcos 2, de 13 a 22 e Lucas 5, de 27 a 39 para a sua vida?